Olá! Minha primeira live, espero que dê tudo certo. Tô vendo que Pedro já tá aqui, olha, participação de Portugal. A Luísa já entrou, Julie, minha querida amiga Julie, do projeto Somos Água também, do livro como o meu. Ah, eu tinha planejado deixar para aceitar a Luísa depois, mas eu vou aceitar logo, gente. Não resisto, não resisto. Cadê? Ai, meu Deus, será que eu vou me atrapalhar? Hum. Leslie, ai, quanta gente querida! Olha, gente, Leslie de Hong Kong que tá aqui! Apareceu, entrou, ela não vai me entender. Nonô, Luísa, Nonô das Cuba Divas, os amigos todos entendam. Ó, Portugal e Hong Kong estão aqui já. Nossa! Pois é, Olá, O Pedro pessoal! participou aí também das perguntas. Bem-vinda, Luísa. Gente, estou muito feliz de receber a Luísa aqui. Eu tenho que ir apresentando essa guria, né? A guria porque ela é do Sul. Eu estava me dando conta, Luísa, a gente se conheceu pela internet. Olha, a Isa está aqui também, que trabalha com água. Aí, ó, tem uns aquáticos aqui chegando. Sejam bem-vindos, galera. Bem-vindos todos. Lu, a gente se conheceu, foi julho, agosto do ano passado. Eu estava vendo, quando você ainda estava em Portugal, com a Oceano na Estrada, viajando com o Gui, até que a gente se encontrou de fato no Recife, Sim, participando dos laboratórios de inovação da água da Waterlution. Foi sim. ali que a gente se conheceu pessoalmente. Sônia, também mergulhadora, galera super legal entrando. Bem-vindos todos vocês, gente. Sejam bem-vindos. E Sim, aí Paty, a gente se conheceu através da internet. foi. Foi um contato virtual e depois a gente foi para o presencial. Eu acho que a gente Enquanto se isso foi conheceu online. pelo Instagram da Lara, da Viva Mar Cursos Livres. Se eu não me engano, foi por ali. Posso estar Pode ser, não errada. me lembro também. Não importa já, o importante é que a gente tinha que se conhecer. E aí foi Recife. Aí a gente se encontrou no workshop internacional no Atlântico Sul da década. Gente, Itália aqui agora, olha, meu amigo Alessandro, que entende português. Estamos Nossa, internacionais. muito. Pois é. Então, Luiz, a gente se encontrou ali no workshop da década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável Atlântico Sul. E foi ali que a gente fez a foto que está no flyer, até que você teve lá em casa em Goiânia também. Então, Sim, muitas interações, mas sobretudo nesse território aqui do qual a gente vai falar, né? Na sim. internet. E, gente, eu preciso só apresentar um pouquinho Luísa. Ela é oceanógrafa, mas ela é uma oceanógrafa nada tradicional. Ela saiu da academia para um alto mar, no virtual, sobretudo, apesar de da estrada também, porque é uma nômade. Vocês podem ver isso na plataforma na Oceano na Estrada hoje. Mas eu sempre admirei muito a Luísa. Gente, Juliana está aqui também, do Pacto Global, querida, que coordena o Grupo Água. Muita gente legal. E Luísa, gente, o que sempre me chamou a atenção dela é esse jeito teimoso, provocador, crítico, extremamente inteligente na maneira de lidar com os assuntos. E essa veia empreendedora que fez ela agora focar também nesse novo projeto da Oceano na Estrada, que é a Expedição Challenger, que ela vai falar disso depois. Mas, além disso, Luísa, nesse meio tempo todo, ela sempre foi uma que, fazendo 1.000 stories, vários seguidores, muitas interações. E eu sempre fiquei muito interessada por como ela se colocava ali. E eu falava, Luísa, como eu te admiro. Eu não consigo ir para esse quadradinho, não. Eu não gosto. E ela, mas Paty, como assim? Eu falava, não, aí a gente vai falar disso depois. Mas eu queria deixar aqui a minha extrema admiração por essa menina que tem quase a metade da minha idade, que me chama de mentora por causa da Waterlution, mas eu que tenho aprendido tanto, tanto, tanto com ela. E como esse tema, né, das dificuldades da exposição na internet há um ano, mais ou menos, eu acho que entremeia um pouco os nossos papos, isso surgiu, veio à tona muito forte ultimamente, a gente resolveu trazer para cá e compartilhar com vocês assim algumas das coisas. Luísa, fala um pouquinho você então agora, não sei se você tem algo para falar antes da gente fazer o deep dive nesse tema. Primeiro, Paty, eu quero te agradecer por estar proporcionando esse espaço com esse tema, que é algo que, como tu falou, permeia as nossas vidas e atuações aqui através dessa ferramenta, e que é algo tão importante para que a gente chame outras pessoas para essa conversa também, que é algo que a internet nos possibilita. Então, estamos aí com 11 pessoas aqui nessa sala conversando sobre um tema
que vai potencializar as nossas causas, as nossas vozes. A gente está se preparando para estar ocupando esse espaço virtual, algo que não nos foi ensinado, digamos assim. Mesmo para mim, que sou aí de uma geração mais nova, a gente carrega ainda muito preconceito e muita resistência de estar aqui com essa atuação mais profissional e com esse olhar mais estratégico, entendendo como usar essas ferramentas. Então, fico feliz de estar aqui nessa conversa e também convido todo mundo que está aí a mandar dúvida, a interagir, porque essa também é a intenção. Então, para a gente começar, eu quero que tu conte um pouquinho, Paty, desse teu primeiro passo, dessa entrada agora nesse mundo virtual, expondo as tuas ideias, falando aí o que tem dentro de ti, como que está sendo esse processo. Pois é, porque a gente começou a trocar sobre isso, né, Luísa, assim, no Zap, falando, mensagem. E aí que me ocorreu, eu falei, cara, vamos levar, já que é para dar as caras, vamos colocar isso lá mesmo, né? Onde outras pessoas possam depois assistir, participar, perguntar, ver depois, entrar um pouco nesse movimento. Bom, o que aconteceu? Motivada por uma série de razões, umas 2 semanas atrás eu falei, tá na hora. E sabe quando vem uma coisa assim, eu não planejei pegar e começar a fazer esses stories. Me veio como um vulcão dentro de dizer chega. Foi quase um... eu digo assim, foi como se eu estivesse na beira de um abismo e você fala assim, você vai ficar aqui parada ou você vai pular para tentar criar asa e aprender a voar. Foi muito assim, no susto, né? Eu estava caminhando numa mata, enfim, aqui no Rio de Janeiro, e eu falei, eu acho que está na hora, eu vou começar, já que eu estou aqui, eu estava já com isso na cabeça, né? Mas eu falei, eu vou para a mata, para ter a força um pouco da natureza mesmo, viva ali ao redor, e comecei a gravar esses stories. E era difícil para mim gravar, né? E eu comecei a falar dessa dificuldade de fazer. Porque ia atrapalhada, não sabendo usar a ferramenta direito, como é que era, e põe filtro, não põe filtro, e grava, fica com o botão apertado ou não. E fui meio que atrapalhadamente me jogando, porque eu achei que era maneira, acho que trazer a minha dificuldade era uma maneira de me vulnerabilizar, né? Buscar uma empatia e quase que buscar uma ajuda para começar a falar sobre isso. E foi aí que, depois de ter lançado isso e pedindo às pessoas para trazerem dúvidas também, que você viu esses stories que eu tinha colocado ali e falou, Paty, olha só, você veio aqui, que bacana. Então foi daí, gente, que começou realmente essa troca com a Luísa. Mas para mim foi uma sensação assim, não dá para eu me preparar 100%, para eu esperar o lugar ideal, o momento ideal, o domínio da ferramenta, já ter o conteúdo organizado. Porque essa ideia toda era o que me travava. Com a coisa do perfeccionismo, né? De saber tudo, dominar, ter o controle da situação, e aí, tudo bonitinho, pegaria e faria um vídeo. Eu falei, isso não vai existir. Minha vida está atropelada com tantas coisas. Ou eu me jogo agora e deixo as asas criarem no meio do voo, ou eu não sei quando isso vai acontecer. Então, foi nesse impulso que eu me joguei mesmo. E aí, queria te ouvir, assim, um pouquinho, né? Eu acho que a gente começou a trocar e o que foi bacana para mim foi que você trouxe que na mesma semana essas questões estavam aparecendo durante o curso da Expedição Challenger. Então eu acho que vale você trazer aqui também o que é a Expedição Challenger e como isso surgiu. Porque eu digo, eu não domino essas ferramentas, eu ainda não fiz um curso de marketing digital, ainda quero fazer tudo isso. Eu sou uma virgem que chegou aqui e se lançou no voo. Né? Enquanto você, uma pessoa muito experiente, que não só em fazer, mas em explicar para as pessoas e criar estruturas para que elas também se lancem nisso, né, Luísa? Então, queria te ouvir falar sobre tudo isso. Sim, esse é um ponto muito importante, Paty, porque na Expedição Challenger, ela é uma escola de empreendedorismo e marketing digital, onde a gente tem aulas ao vivo toda segunda-feira, a gente está criando essa comunidade de pessoas que têm interesse nesse tema e voltada a ambientalistas, né? Porque eu considero os ambientalistas as pessoas mais sensíveis e que têm um olhar diferente do mundo. E o que a gente percebeu? Que a gente pode usar a internet não só como esse lugar de divulgação e de compartilhamento de informações, nesse sentido, da Luísa ensinando toda segunda-feira, mas também um espaço de conexões e trocas entre o que a gente já tem de diferentes habilidades e expertises. Então, dentro da expedição, a gente criou um espaço que ele acontece pontualmente, que são os espaços de trocas. Entendi. Então, a gente convidou uma equipe para facilitar, onde é justamente um lugar virtual no Zoom, que a gente troca sobre
sobre temas específicos. E nesse primeiro espaço foi sobre as potencialidades e os desafios de atuar como ambientalista na internet. E foi um tema super aberto. Então, potencialidades e desafios. Poderia ter surgido muita coisa e surgiu muita coisa. Mas um dos pontos muito falados foi sobre a exposição. Como eu vou ocupar esse lugar, essa vulnerabilidade de as pessoas me verem e verem o que eu acho e me julgarem. Então, esse foi um dos tópicos que a gente conversou muito entre os participantes. E aí vem um ponto de atenção que, por isso eu vejo como é importante essa troca aqui. Porque antes de a gente entender as ferramentas de marketing digital, as estratégias, validar o nosso produto, entender se isso é viável ou não, toda essa parte do empreendedorismo prático e do marketing digital, a gente precisa olhar para dentro e entender essas razões de superar esses medos, esses bloqueios da exposição. Porque para você estar aqui falando do seu trabalho e divulgando o que você faz, você precisa dar um passo para trás e ter essa confiança, ter essa clareza da importância de fazer esse movimento aqui, de ocupar esse digital. Então não adianta fazer um caminho contrário. Então o que a gente entendeu? Que a gente tem que dar suporte para essas pessoas, tem que criar uma rede de apoio num sentido de criar espaços para conversar sobre isso, de fortalecer um amigo que coloca a cara no sol. Então, viu o amigo fazendo story, vá lá, apoie, chame as pessoas para conversar sobre isso, porque a gente precisa criar essa nova mentalidade para depois a gente se preparar e estruturar tudo isso de uma parte mais estratégica. Então, surgiu muito nesse sentido. E aí, quando tu começou nos stories, falando já, se mostrando vulnerável, falando que isso era um desafio, eu falei, meu Deus, Paty, olha como coincidiu com o momento aqui também. Da expedição. Sim. E aí a gente resolveu falar sobre isso. Sobre essas dores que nós sentimos antes de nos colocar aqui, né, Paty? Pois é, e você conhece bem minha história, né? Sim. Cara, para mim... Pode contar um pouco sobre isso, Paty, porque é algo bem curioso, até pessoalmente para mim, nesse sentido de tu ter essa bagagem artística e tu presencialmente ser super solta e ter essa facilidade com a comunicação, com a oratória, com dar palestras. Então, conta sobre esse ponto que é uma contradição e por que isso existe. Isso surgiu aqui também. Eu tô vendo o Intro Demetrios, que a gente conhece, Bia Nunes... Ai, tanta... Norin tá na Turquia, tá? Agora entrou Turquia. Bom, tô querendo fugir do assunto, né? Cara, pra mim, Luísa, de fato, assim, quando eu me lancei com essa coisa dos stories e falando da dificuldade, muitos amigos, sobretudo, me escreveram, ou pessoas que me viram falar em eventos ou em webinários, mesmo que eu não conheço, mas tinha, assim, uma relação, digamos, falaram assim, como assim você, com dificuldade? Mas acho que cada um de nós tem uma história, né? A minha história, acho que tentando resumir um pouco, primeiro, eu era uma criança super tímida, que tipo vivia quase que autisticamente desenhando, escrevendo. Eu era muito, muito tímida e fechada, não sabia me relacionar com as pessoas, era muito mesmo introvertida. E eu fui fazer teatro, convidada por amigos, no sentido de, Paty, você tem que se soltar. E aí tinha um curso no Tablado, no Rio de Janeiro, assim, no verão. E eu falei, cara, então eu vou tentar me soltar, aprender a me comunicar com as pessoas, sair do lugar do bicho do mato e ver como é, de fato, interagir com o mundo. E foi por isso que eu fui para o teatro, né? E ali comecei, de fato, a me soltar. Mas era muito tímida. E aí ocorreram 2 eventos na minha vida que me lançaram, assim, a vida, cara, puxa o tapete da gente, às vezes, de uma maneira surreal, né? De repente, me chamaram para começar a trabalhar como modelo fotográfico. Ou seja, eu, do bicho do mato tímido que não falava, começo a ser lançada em publicidade, começo a fazer muito comercial de televisão, aquelas coisas, sabe? Big Mac, não sei o que, tudo aquelas coisas do mundo da publicidade, Coca-Cola, enfim, coisas que eu nem como hoje, nem bebo hoje, né? E a partir dali, fui cair no mundo da televisão, né? A Globo, naquela época, via os modelos fotográficos, atores que faziam publicidade e chamavam para testes de arquivo. E, resumindo, foi assim que eu caí num teste de arquivo da Globo. Tipo, não estava nem aí, porque eu não pensava em ser atriz. Eu fazia teatro como um exercício, uma brincadeira. E, de repente, me vi selecionada por unanimidade para fazer uma novela. Num papel importante numa novela das 8, filha de Marco Nanini, namorando do Moscovis e Selton Mello. Então, assim,
do bicho do mato tímido, que não queria ser, não sabia interagir, que vira modelo e atriz da Globo de novela das 8, foi um susto na minha vida, né? E eu não dei conta. Eu não dei conta. Porque eu me via com essa ambiguidade que era a minha vida pessoal, que era de parquilagem, de artista, de exposição, de perambular sozinha pelo Rio de Janeiro, de ir para o mato, de ir para a praia. De repente me senti muito invadida por essa exposição. Né? Pessoas que vinham às vezes tocar a campainha de casa, descobriam teu telefone, você sai na rua, é autógrafo. Mas não foi uma coisa que eu busquei, foi algo que aconteceu, então eu não sabia, não tinha como lidar com aquilo. O que eu fiz? Eu falei, eu preciso sumir. Eu falei, primeiro, eu não sei nem se eu quero ser atriz. Então eu resolvi ir para a Europa, eu tinha ganho uma grana com isso, eu tinha a possibilidade de ir para lá. E eu falei, vou para a Europa, ficar uns 6 meses, onde ninguém me reconheça e onde eu possa estudar teatro sem que ninguém me julgue, porque eu ia estar exposta, e daí entender se eu queria ser atriz ou não. E eu vi que não, né? Na verdade, assim, o teatro foi fazendo parte, eu fui amando cada vez mais o teatro, mas não no lugar do palco e da plateia. Eu fiquei no laboratório do ator, nesse espaço de investigação do humano, de autoconhecimento, da psicologia, a partir das ferramentas de exercício dos atores e dos bailarinos, né? Das artes cênicas. Tanto que eu não voltei, de fato, a atuar. Eu fiquei na Itália e continuei muito nessa coisa, artes plásticas e teatro, mas como pesquisa, como investigação. Não só teórica, prática também. Daí que eu comecei todo o trabalho que deu origem às memórias marinhas, à pesquisa da água, mas esse é outro tópico. Mas falando desse confronto, eu saí de cena, digamos assim, né? Voltei para o Brasil, fui trabalhar numa ONG, apresentando projetos para centenas de pessoas. Na empresa, trabalhava com responsabilidade social e depois com RH, mas me puxavam para o papel da comunicação. Eu cheguei a apresentar evento para 5.000 funcionários, no palco, no microfone. Galera! Então, quer dizer, eu fui aprendendo a lidar com a exposição presencial. Mesmo como atriz famosa, quando era chamada para os eventos, né, que vão ver as celebridades, eu estava lá e vestia um personagem para ocupar esses lugares. Depois fui dar aula em universidade, organizei muita coisa. Então, eu sempre tive um papel da comunicação no presencial e a menina tímida já tinha ficado para trás. Eu tinha aprendido a dominar aquela ferramenta. Aí a gente cai agora, pandemia, né, virtual. Então, sou chamada para webinar, para live, e acho que as ferramentas do teatro me auxiliaram e eu consigo ir fazendo isso tudo. Mas é sempre, Luísa, eu acho que um lugar de um personagem de certa volta, que você está ali, eu tenho o que dizer, eu vou ter uma aula, eu tenho um conteúdo para dar. Eu vou participar de uma live, tem uma pessoa aqui que eu estou olhando na cara, estou respondendo, estou fazendo uma pergunta. Então, sempre num lugar, ainda que no virtual, extrovertida, porque eu tinha algo a dizer e eu tinha pessoas ali. Mas para mim, fazer um stories ou gravar um IGTV era coisa de maluco. Eu me ver com a porcaria do celular na mão, tipo selfie, olhando pro vazio, falando sei lá o quê. Entendeu? Então, não era nem... de um lado, sim, o medo da exposição, mas era uma dificuldade de lidar com essa ferramenta em que eu não via ninguém, eu só via a mim mesma e não tinha ninguém ali naquele momento. Como quando você dá um webinar, etc. E sim, eu já tinha gravado uns vídeos de IGTV e tal, promovendo o trabalho de outras pessoas, para festivais, ou até promovendo meus workshops, né? O Aquamater Experience. Mas era algo específico. Eu vou gravar para promover e eu tenho para dizer isso. Mas a coisa de stories, eu falava, o que eu vou dizer? Eu não quero expor minha vida. Porque aí eu pensava muito isso. Eu visualizava stories como algo de você expor a tua vida. E eu sempre fui muito reservada. Tanto que eu não coloco meu marido nas redes sociais, minha família, meu dia a dia em casa. As coisas que eu posto são muito ligadas à minha relação com a natureza ou pessoas que têm a ver com a minha relação de trabalho. Então eu não estava entendendo que era possível, sim, usar esse espaço sem que isso signifique uma exposição no sentido integral. Mas, é claro, você vai lidar com uma vulnerabilidade, porque isso mexe, né, com o orgulho, com o medo, a questão de conflitos que você possa ter, a opinião dos outros que vai entrar. Então, de alguma forma, nesse espaço invisível, né, que você não vê ninguém, que você não sabe exatamente para que você vai ficar olhando para aquele celular, eu me confrontava, sim, com esses temas que para mim eram, então, dificuldade e medo também. E confesso, tinha também um medo de julgamento. E acho que esse meu histórico lá de trás, de sempre entrar diante de uma câmera com uma máscara, que era interpretando um personagem para dar uma aula, como intérprete de conferência, ou o que fosse,
eu não entendia o que era esse lugar. E por isso que eu me lancei, porque eu falei, eu acho que não tem curso que vá me explicar. Eu preciso me lançar. E acho que ali eu vou começar a entender e ver se eu quero estar ou não e ver que limite eu vou dar ou não, né? Então acho que isso tudo vai vindo agora no decorrer. Essa é um pouco a história. Aí eu queria ouvir de você, assim, também, porque eu sei que você tem uma história, você já contou isso em outros momentos, de o momento inicial, né, com a fundação da plataforma da Oceano na Estrada. Como é que foi para você também dar as caras? Antes de se formar, depois de se formar, você passou por isso também, né? Acho que todo mundo passa por essas dificuldades. Queria te ouvir. Eu acho que eu trago um outro ponto de vista desse mesmo processo de ocupar esse lugar digital, que foi: eu escolhi essa ferramenta porque nela eu tinha essa possibilidade de abrir um celular, uma câmera e falar o que eu quisesse. Então, eu sempre tive muito claro dentro de mim essa ligação com a mensagem. E aí eu acho que é muito do que a gente quer trazer aqui nesse papo de hoje. Exato. Como você ter essa clareza dessa mensagem que você quer passar, é como se fosse a tua atuação, fazendo um comparativo no teatro, interpretando uma novela ou uma fala. Tu sabe que existe uma mensagem que vai ser passada para o outro através de ti. Então, tu tinha essa consciência e essa clareza nesses outros espaços. Então, sei que aqui estou dando uma palestra sobre um tema X. Sei que aqui estou interpretando essa personagem, estou fazendo esse papel. Então, saía desse lugar da Paty. E eu sentia isso já desde o início com a internet. Então, para mim foi mais fácil essa exposição nos stories, que é algo que eu faço até hoje. Mas lá no começo, como eu contei também já, eu tive esse mesmo processo que foi importante para mim, sabe, Paty? Acho legal a gente compartilhar como possibilidades, como cada um vai encontrar o seu meio de estar aqui. Então, quando eu criei a minha conta, e eu nem tava ainda fazendo stories, foi só a criação da conta, conteúdo no feed, eu não contei pra ninguém, eu fiquei fazendo aquilo sozinha, só com pessoas desconhecidas, até aquilo ganhar um corpo e eu entender como ia funcionar, para que depois eu compartilhasse com as pessoas ao meu entorno. Então, foi um processo meu de ir me habituando com cada espacinho aqui, porque é um reflexo também, como a gente conversou antes, do nosso mundo offline, sabe, Paty? As pessoas, elas têm muito medo de, se eu for me expor na internet ou fazer stories, as pessoas podem me julgar e vão saber tudo da minha vida e eu não quero isso. E, na verdade, isso parte de um lugar de muita crença limitante, algo que tá te travando um potencial absurdo. E como tu falou, que tu só vai entender fazendo, na prática. E é o que eu falo muito lá na expedição. Vá pra rua, que é que tá em um dos livros muito famosos do mundo da startup, que é: você só vai aprender fazendo, você só vai entender as coisas quando você for pro mundo. Porque não vai existir todo um cenário perfeito para você começar a falar a sua mensagem para as outras pessoas. E a internet te permite esse lugar de personagem também. As pessoas, elas acham que elas me conhecem porque eu faço, sei lá, 30, num dia muito absurdo, acho que, sei lá, 50, bem raramente stories. Isso não é nada do meu dia, sabe? Sim. Então, as pessoas, elas só têm essa clareza quando elas fazem. E elas veem que aquilo ali não é elas completamente, é uma parte do que elas são. E você tem esse controle na internet. A internet te permite você filtrar qual é a mensagem que você vai passar adiante. Então, como tu falou, eu não exponho a minha família, eu sei que a minha mensagem aqui é relacionada à água e eu sei o que eu quero falar para as outras pessoas. Então, essa clareza com a mensagem, sabe, Paty? Que é muito da tua vivência sendo atriz e ocupando esses outros espaços, que agora tu tá entendendo aqui pro digital também. E que eu, de certa forma, tinha lá atrás, sabe? Então, acho que uma das razões básicas para a gente superar todo o medo da exposição e a vulnerabilidade é ter essa conexão com o porquê, né? Tá até aqui o livro em cima da minha luz. Não, e é isso que você está dizendo que eu... Isso que você está dizendo, Luísa, foi o verdadeiro gatilho, eu acho, que me trouxe. Porque eu vi você falar essa frase em algum lugar. Não é sobre você. Você é um canal para a tua mensagem. E você falou isso com uma clareza que para mim foi tipo, caiu a ficha mesmo, né? Expressão de antigamente, hoje não se diz mais.
mas foi muito assim de falar assim, caraca, então, se não é, de fato não é sobre mim, por que eu quero ocupar esse lugar? Outra coisa que me veio foi o fato que eu estava fazendo palestras presenciais e no mundo pandemia online estão contratando como palestrantes influenciadores digitais com trocentos seguidores, que não é o meu caso. E sabe, a minha sensação é assim, eu amo falar sobre água, sobre oceano, é minha vida, é minha missão agora, os projetos da Aquamater, trazer essa visão. E eu falei, onde eu vou fazer isso? Se não tem um lugar do presencial nesse momento, se o lugar é virtual, e isso está me travando. Então eu vou precisar descobrir as maravilhas desse território, né, de ocupar esse digital, para poder ser, para poder falar. Então, isso tudo que você está trazendo para mim é muito, muito fundamental. Esse entendimento, Luísa, eu acho que é o entendimento que as pessoas que têm as dificuldades têm que ter. O que é mais importante? Porque uma coisa é um ator que faz novela que está trazendo o dia a dia, está mostrando sobre ele. Mas não é sobre isso que eu e você estamos falando. Nós estamos falando de projetos que a gente tem, de mensagens que a gente quer comunicar, que não é a exposição da vida pessoal, é o nosso projeto. E se isso tem valor, e se a gente acredita que a nossa mensagem é importante para o mundo, cara, o que a gente vai vir expor aqui não é a vida pessoal. Claro, você vai estar ali fazendo, você pode até ter momentos em que você traz a tua vida pessoal, isso depende de cada um. Mas a gente tem sim que dar a cara a tapa para essa mensagem e ocupar esse lugar mesmo. Eu falo sempre, né? Coração, a palavra vem do latim coragens, é o coração que age. E eu acho que foi isso que me deu essa coisa de pular desse abismo para ver se criava asa. Porque eu falei, eu quero ocupar esse lugar, e seja do jeito que for. Então eu acho que você teve essa qualidade muito grande ao longo desse tempo de trazer isso com toda clareza. Então, assim, posso ter quase o dobro da tua idade, posso ter experiência de falar aqui, posso ser atriz, mas eu não tinha entendido. E você trouxe isso com uma clareza que foi fundamental para mim. Por isso que eu brinco, né? A Luísa é minha mentora também, cara. Eu fui mentora dela, mas ela é minha. Essa coisa de idade não importa. E os jovens de hoje, gente, eles sabem muito mais que a gente. Então, assim, é verdade. Foi muito forte isso que você trouxe para mim. Foi o que me fez falar assim, se não é sobre mim, eu posso estar lá. Sim, isso dá uma liberdade de ambos os lados, sabe, Paty? Quando tu entende que é sobre a mensagem, tanto a crítica e os haters, como a gente fala na internet, que chegarem, as discordâncias não são sobre você, são sobre a mensagem. E tudo bem, porque você vai estar falando com um público específico. Você não vai conseguir falar com todo mundo. Isso é até uma premissa do marketing digital. Uhum. Você não consegue e não deve falar com todos. Você tem que escolher um nicho específico, um público de atuação. E vão ter pessoas que não vão concordar com você. Então, claro. quando você se coloca nesse lugar, você entende que tudo bem. Não é sobre a Luísa, é sobre a mensagem. Ao mesmo tempo que tem esse contraponto que a internet também traz, esse endeusamento que tem um pouco dessas mídias tradicionais de atores e tudo mais, porque tu tá aqui nesse lugar de exposição e gerando conexão com as pessoas de fato se sentem conectadas e inspiradas, e elas também te trazem isso. Então, ao mesmo tempo que tem, eu não concordo com isso, não concordo com você, não gosto disso, tem um outro lado. Você é uma musa inspiradora e uma deusa, e você entende, e você consegue ter essa clareza de ficar neutra, porque você é um canal. Então, você não se deslumbra do tipo, nossa, eu sou maravilhosa, e nossa, eu sou um horror, ou eu sou péssima, ou o que eu tenho para falar não vale, porque você tá ali só de observador, entende? Então, isso fica mais fácil de você abrir um story e falar, porque você entende que não é sobre você e sai desse lugar do ego, sabe, Paty? Exato. Deixa eu só ver aqui que as pessoas, que tem um bando de gente escrevendo, mas eu tô perdendo, né? Assim, não tem muitas coisas. Deixa eu ver, Flávia, exatamente a minha proposta. Que inspiração vocês para tomar coragem e criar asas. A Lara, Lulu é minha mentora também, aprendo muito. Sônia Mar. Gente, que papo maravilhoso. Já estou até pensando em participar de lives, olha só. Cara, é muito isso, né? Eu acho que essa diferença que a gente trouxe aqui, Luísa, uma coisa é o ator que está mostrando o seu dia a dia. Não é o nosso lugar, que temos algo a falar e projetos a compartilhar. Eu acho que essa diferenciação, e com relação à vaidade, para mim tinha essa coisa estranha, né? Do ficar me filmando porque você se olha. Mas aqui é outra coisa, é assim...
É aí que entra a vulnerabilidade mesmo. É você perder o controle, é você não querer ser perfeito. Ó, entrou agora Chile, minha querida. E aí, tem muitas coisas assim que a gente tem que se colocar. E para mim, isso tem a ver com a minha trajetória também da água, né? Porque eu digo, quando eu trabalho na água, você viu o trabalho lá no Recife, né? Quando eu estava com a Waterlution. A água é o lugar onde você está mais vulnerável, porque você tem que se entregar e você tem que confiar no outro. E eu falei, cara, eu falo disso o tempo inteiro. Eu levo as pessoas para a água, para trabalhar a vulnerabilidade. E eu não quero me vulnerabilizar nesse lugar. Então, isso também me lançou muito, né? Sem medo. Eu acho que é isso. A gente tem que deixar ego, vaidade de lado, orgulho. E porque são impeditivos, né? O medo é um impeditivo. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma frase que era um trabalho que o pessoal ia se jogar do alto de uma montanha, com toda a proteção, cabos, tudo certinho, e dali ia cair num rio e ia seguir uma trajetória com um rafting. Era uma coisa, né, meio assim, né, para qualquer um. Mas tinha uma pessoa que queria muito e falou, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu não vou, eu não vou. E aí tinha o condutor do lado que virou para essa pessoa com muita doçura, deu as mãos e falou, você não precisa cancelar o seu medo, ele é instinto de sobrevivência. Ele está com você. Dê as mãos a ele e pule com o medo. Depois ele se transforma em outra coisa. Cara, isso para mim foi um gatilho tão forte quanto a imagem do medo, porque o medo, eu acho que ele não tem que paralisar, ele não tem que bloquear. A gente tem que aceitar, acolher, bater um papinho, dar as mãos e ir com ele. Então, de certa forma, eu também estava com esse medo, dificuldade de fazer as lives. Mas eu falei, cara, nada, eu já fiz tanta coisa na vida, não tive, assim, me joguei em tanta situação e vou ficar com medo de apertar essa porcaria desse botão? Então, eu acho que, Exatamente isso. sabe, a gente tem que aceitar esse lugar e dar a cara a tapa. Porque se tem. A questão, eu acho que pode acontecer para muitas pessoas que, de repente, não estão com o projeto muito firmado, não têm ainda muita certeza. Eu acho que isso pode também atrapalhar. Porque se é muito certo para você que você tem o seu projeto, você acredita naquilo, é a tua missão e você tem que falar, eu acho que é mais fácil essa superação. Você tem uma razão. Então, eu convidaria as pessoas que estão com esse medo, eu acho que pegarem até, sentarem na frente do computador ou de uma folha de papel e irem escrevendo os porquês desse medo. Porque às vezes pode até não ser simplesmente o medo dessa exposição nesse quadradinho. Mas isso pode ter a ver também com uma insegurança com relação ao próprio projeto, que pode não estar ainda solidificado a própria fala. Agora, mesmo assim, eu diria, pode não estar, mas isso também pode vir com o tempo. Porque você se expondo, indo, dialogando com as pessoas, você vai entendendo também quem se interessa pela sua fala, quem se interessa pelo que você tem a fazer. E o outro vai contribuindo também para solidificar a tua fala e o teu projeto. Com certeza. Então, de Isso qualquer forma, até, vale a pena. sim, isso é até um dos princípios do MVP, que é o mínimo produto viável. Quando você está Exato. desenhando uma ideia, é um produto. Se você ainda está nesse lugar de construção, é a melhor coisa você estar aqui em contato com as pessoas e contando sobre ele para o mundo, porque você vai estar coletando esses feedbacks o tempo inteiro e vai estar desenhando toda essa sua ideia. E outro ponto sobre essa fala, Paty, que eu acho que é muito importante, é o fato de que a gente falta um pouco essa confiança de que todos nós temos uma bagagem, um repertório único e que nós podemos trocar com outras pessoas. Então, independe se você, sei lá, a galera que tá aí, trabalha com via minha tia, que faz bolos e receitas maravilhosas, a minha mãe que trabalha com compostagem e horta. Todo mundo tem uma habilidade, um conhecimento que vai ajudar outra pessoa através de uma ferramenta que todo mundo usa o dia inteiro. Então, olha que potente você ter uma possibilidade de criar o seu próprio canal de Exato. comunicação. E aí eu comparo até com o canal Rede Globo, que Uhum. escolhia as mensagens e escolhia as pessoas que estariam ali. Você está fazendo isso ativamente para algo que você acredita, podendo alcançar muitas pessoas com o que Uhum. você sabe, com a sua vida.
Então, Uhum. também sair desse lugar de, eu não tenho o que falar, ou as pessoas não vão querer me ouvir. Coloque Uhum. pra fora, e aí eu não coloco isso como uma obrigação, mas se você sente, é o que eu falo, né, parte circuitiva, esse Adoro. comichão, ou esse lugar do coração, faça, vá pra rua, porque com certeza as pessoas vão se conectar. Existem pessoas no mundo que querem ouvir o que você tem para falar, o que você tem para ensinar, a sua vivência. Mesmo que já tenham várias pessoas falando sobre aquilo, ou seja lá qual crença você ainda esteja pegado. Porque você é único. Então, a Paty fala de água de um jeito, eu falo de outro, tem uma outra Uhum. relação, a Bia da Marulho Eco tem outra, a Lara da Vila Mar tem outra. E todo mundo tem o seu lugar de Uhum. a sua perspectiva do mundo que vai conectar Uhum. com outras pessoas que têm aquela mesma ali. Então, isso é um poder da internet e de tu se colocar vulnerável aqui. Que é aí que gera essa conexão verdadeira nesse lugar e a gente não fica criando, como eu falo, esses perfis mortos, esses perfis sem almas, que são Robóticos. todos iguais, que é só um feed com vários banners que tu entra lá, tá, quem é que tá por trás aqui? Não tem Exato. uma alma, não tem um espírito. E a gente pode trazer isso para a internet também, sabe? Uhum. Então, Deixa eu acho ver que aqui o isso é que um estão falando. Eu quero retomar uma coisa que você falou ali também. Minha mãe tá aqui, tua mãe. Olha, as mães estão prestigiando. A Bia do Marulho Eco me lembrou de Batman The Dark Knight Rises. Essa é olha boa. só. Pois é, ó, várias coisas aqui. A Sônia, perfeito. Pule com medo, leve ele com você. Tem uma coisa que você falou agora, que mesmo que seja uma ou duas pessoas, né? Porque eu acho que às vezes a gente estava conversando sobre isso ontem, Luísa, que outra coisa que traz uma dificuldade, a Thaís aqui, ó, Thaís, minha amiga da água também. Uma coisa que traz, eu acho que o medo para as pessoas, às vezes, veem os grandes influenciadores com trocentos seguidores, trocentas pessoas, 2, 3, 4, 5 mil pessoas em suas lives, e a pessoa fala, como é que eu vou me colocar ali? E de repente vem 2, 3, 4, né? Eu acho que dá esse medo. Mas eu acho que tem duas coisas que são importantes nesse sentido. Primeiro, se você ainda tem poucos seguidores, você tem muito espaço para errar, para experimentar, para Exato. testar, para entender qual ou quais são seus públicos, qual ou quais linguagens utilizar e que conteúdos você tem a transmitir, como você vai interagir. Então você tem a sorte de não ser um famoso que já chega ali. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele é uma figura muito conhecida, está fazendo trocentos cursos de marketing digital para poder ter um ferramental para chegar com força. Ele não tem essa margem que eu e outras pessoas que estão começando temos para poder testar. Então, na verdade, o que pode parecer ruim, na verdade é uma vantagem. Isso é uma coisa. E trazendo o que você falou com relação a mesmo que sejam poucas pessoas, a gente trabalhando com ambiental, né, a gente fala assim, eu posso não mudar o mundo, mas não usando a sacolinha de plástico, não usando o canudinho, eu posso estar influenciando uma ou duas pessoas ao meu redor. Então, esse também é um espaço em que você pode utilizar, que você pode influenciar uma ou duas pessoas ao teu redor. E isso já é coisa pra caramba. Ao invés de você ligar para uma amiga e ficar batendo papo, se for um papo interessante, que nem a gente estava batendo papo sobre isso, eu falei, Luísa, vamos fazer uma live, cara. Porque, de repente, outras pessoas podem ouvir, nem que sejam duas ou três, aquilo pode trazer algum gatilho para elas também, né? Então, eu acho que nesse sentido é muito bacana. E testar, sem, ó, Thaís está colocando aqui, você me deu uma acordada porque eu disse, eu não tenho trava, só falta me organizar para fazer. E daí tu disse, isso é uma trava. Pois é, a gente às vezes se dá muitas justificativas, né? Mas eu acho que assim, é tipo assim, vamos sair para tomar um chopp? Vamos tornar nosso papo público? E olha quanta coisa pode Exato. acontecer. A gente pode fazer isso aqui. E pode, não no sentido de... E eu acho que tem outra coisa, Luísa, que não é se colocar no lugar de influenciador simplesmente. Porque a nossa vulnerabilidade permite estarmos abertos também ao que outros podem trazer e como eles nos influenciam e a gente se modifica. Porque eu acho que essa é que é o barato também. A gente não se colocar em cima da tribuna, né, como aquele que sabe tudo e que está falando. E eu acho que é aí que é legal a interação, porque você vê também qual é a resposta do outro e você se retroalimenta com aquilo. Cara, então eu tô descobrindo em só 2 semanas que eu falei, Patrícia, quanto tempo você perdeu? Que burra que você foi, cara. Por que E, você não foi logo Paty, para ali? esse é um ponto também muito importante para a gente deixar salvo aqui.
de quando você vai e executa, e mesmo um pouco travada, e que daqui a um ano você vai olhar os primeiros stories e vai ver, meu Deus, olha como eu era travada e não conseguia, você vai ver que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Uhum. Que a Paty ou eu, por estarmos aqui numa live fazendo stories, não temos nada de diferente de você. E que é um Exato. espaço super tranquilo, digamos assim, quando você faz e você vê que você não morreu, que ninguém te julgou, que tudo bem se alguém te julgar, você vai aprendendo a lidar com esses Exato. espaços, vai entendendo os seus limites, porque senão você fica só no mundo da fantasia, imaginando aquele fantasma absurdo que é, e quando você faz, você vê, a tua sensação descreveu, né, Paty? Cara, eu fiquei esperando todo esse tempo, sabe? Que boba, que Tantas babaca que eu pessoas que fui. se Pra que esperar conectaram. tanto? Por isso que eu falei, cara, eu tenho que dizer isso. De repente, assim, eu falei, não importa se eu tô errando a apertar o botão, não importa se eu esqueci de botar o filtro para ficar mais bonitinha ou para ficar um ambiente mais legal, não importa se eu ainda não tenho conteúdo. Eu comecei a pedir para as pessoas o conteúdo. E a gente está aqui por causa disso. Porque eu me vulnerabilizando e falando da minha dificuldade de me colocar ali, surgiram várias pessoas pedindo para falar sobre isso. Inicialmente, tem outros temas que vieram, relação com a água, com a Matrix Experience, o oceano aqui, surgiu toda essa questão também, né? Mas o que mais veio, e ali que eu falei, cara, não é o meu tema, digamos assim, né? Falar sobre medo da exposição. Por outro lado, como a gente sempre acha associação de tudo, também é. Porque as nossas águas internas expressam os nossos medos. Se eu suo de nervoso, se eu choro, né? Tudo isso tem um movimento das nossas águas internas. Então, também absorvi como meu tema aqui. E eu acho que precisa ser falado. Eu acho que a gente tem que encontrar outros espaços para convidar as pessoas a se jogarem. Porque se jogar do alto de um abismo de verdade, a gente não pode, né? Isso aqui foi uma metáfora. Mas se jogar aqui, foi o que eu me dei conta. Gente, em 2 semanas, eu comecei a entender um pouquinho e comecei a ver que é legal. E eu não imaginava ter o retorno que eu tive. Eu não estou dando conta de receber as mensagens que chegam pelo direct, às vezes, dos stories, do Facebook, porque compartilha lá também. E é legal pra caramba. São os teus amigos pessoais, são amigos de infância que você não vê há séculos, de colégio, que aparecem do nada falando de você e sugerindo temas, sabe? Então, uma pessoa que... E pessoas desconhecidas. Pessoas que chegam hoje e falam, que bom que eu tô te vendo fazer isso, tá me inspirando também a ter coragem. Então, você vê, a minha coragem, que eu achei que podia não funcionar, tá inspirando outras pessoas a ocuparem seu espaço e darem essa contribuição individual que cada um tem, como você trouxe. Eu adoro, tem um poeta libanês que eu amo, Khalil Gibran. Ele falava, cada ser humano é um planeta a ser visitado. Cada um de nós... Vou até anotar essa frase pra gente colocar depois da live. Amei! Então, assim, eu acho que cada um de nós tem a sua história, os seus amores, as suas dores e feridas. Cada um é uma digital. Cada um tem algo a ensinar e tem muito a aprender. Então, eu acho que vamos vir ocupar esse lugar, ainda mais porque agora a gente está ferrado. A gente sabe que, primeiro, a realidade futura vai ser híbrida entre presencial e digital. Ou seja, se você não quiser ocupar esse espaço, você vai ter metade do território de interação para poder ocupar, para poder agir, né? Então, esse espaço veio para ficar, ainda que se modifique e tudo. Então, vamos ocupar, cara, vamos descobrir. E agora é a hora de descobrir, de arriscar, de se jogar. Tem um mundo novo vindo aí. E esse espaço, ele faz parte desse mundo novo também, né? E olhando até para esse lugar de atuação profissional mesmo, de sair desse lugar pessoal, mas de olhar isso aqui como uma ferramenta para potencializar essa sua atuação do seu trabalho verdadeiramente, tem um marqueteiro que é o Ícaro de Carvalho, que ele fala exatamente essa frase, que a internet e o Instagram é a única loja do mundo que o teu cliente vai visitar a tua loja umas 5 vezes por dia ao menos. Então é diferente do shopping, que tu vai lá, passa na frente da loja, essa loja aqui. Se tu tá aqui criando conteúdo, o teu cliente, que não necessariamente essa pessoa que compra, mas a pessoa que você quer conscientizar, a empresa que você quer que te conheça para te chamar para palestrar, ela vai poder te visitar e visitar o seu trabalho e o seu conteúdo quantas vezes ela quiser por dia.
Então, essa atuação aqui é uma porta que abre Uhum. para outros mundos. E quando você enxerga que você pode usar isso aqui de uma maneira profissional, isso é mais uma razão para você sair desse lugar de medo e vir para cá, falar do seu trabalho, falar do que você acredita. Uhum. Então, isso é um ponto que eu queria falar sobre esse lugar de mudança de percepção. E um outro ponto da tua fala, Paty, essa questão da documentação, sabe? Que você pode achar que você ainda não chegou lá, ou ter essa crença de, preciso me preparar mais, ou eu preciso me organizar, como a Thaís falou ali. Uhum. Mas você pode usar os stories, eles te dão essa fluidez de você usar esse espaço para documentar a sua jornada. Então, documentar o que você faz para chegar lá, porque isso vai se conectar com outras pessoas que também estão nesse processo, nesse caminhar até chegar lá também. Então, entende como tudo é válido, a sua experiência é válida. Entender isso, que não importa você, eu ainda não tenho tantos seguidores, eu ainda não estruturei a minha ideia, ou ainda tenho que fazer tal coisa. Você pode compartilhar esse processo e se colocando nesse lugar de vulnerabilidade, como tu trouxe, é mais potente ainda. E você pode começar, até entrando nessa parte de trazer soluções práticas, você pode começar falando para o seu público, se conectando com ele. Então, como a Paty fez. Gente, isso é um desafio para mim, real. Não sei mexer nesse negócio, porque isso vai gerar fluidez e leveza para a sua atuação ali. E você vai aprendendo e compartilhando com as pessoas que te acompanham. Então, a internet é linda por isso, porque ela te proporciona essa fluidez e você encontrar os seus limites e quais são os melhores espaços para você. Fiz uma live, não gostei. Fiz stories, não gostei. E ir testando e entendendo onde é o espaço mais adequado para você passar essa sua mensagem. E você está trazendo aqui mais uma vez falando de fluidez, né? Eu dizendo que hoje na vida, de fato, muitas vezes eu estou diante de uma questão, eu tenho que tomar alguma decisão, eu me pergunto o que a água faria, né? E você está trazendo isso. De fato, é um espaço fluido, isso aqui é um rio que corre, não é uma água estagnada, parada. Então, assim, a gente tem a possibilidade de entrar nesse fluxo e ver como ele vai nos moldando também, que margens a gente cria ou criam pra gente. E vamos descobrindo essa nossa natureza líquida nesse fluir que esse rio da internet traz, né? Eu acho que isso, para mim, está sendo uma aprendizagem que eu não podia imaginar mesmo. Então, de um lado, se vulnerabilizar, eu acho que entrar num lugar de entrega, de rendição, de ver o que vem, de estar aberto ao que os outros dizem te tragam, e você vai se forjando como água dentro dessa margem que o veículo vai te trazendo, né? E acho que você estava já assim apontando a solução. Tem uma coisa que eu pensei, Luísa, eu acho que uma coisa é se jogar aí tentando, mas a pessoa pode buscar também outras ferramentas que podem ajudar. Eu fico pensando, por exemplo, algumas coisas de teatro, né? Até porque a gente trouxe essa coisa de alguns marqueteiros que ensinam as pessoas a fazer a receita de bolo para entrar aqui no quadradinho, que elas acabam ficando muito mecânicas, né? Eu acho que a gente tentar entender como que eu posso trazer energia para minha fala, como eu posso olhar. Eu vi outro dia uma mulher de um desses patrocinados que passam no Instagram, ela fez um vídeo olhando para cá. Eu falei, cara, como é que ninguém disse para ela, pelo menos o básico, que ela tem que olhar para a câmera, sabe? Tem algumas ferramentas, eu acho, que podem ensinar as pessoas a estarem melhor ali. Como olhar para a câmera, como se posicionar, como trazer energia, como contar uma história, para que também não seja aquele conteúdo plano, chato, que também ninguém vai ter o saco de seguir. Então, como que você pode entrelaçar, não digo a exposição da vida pessoal, íntima, mas como a tua história dialoga com o que você está fazendo, que isso traz credibilidade e traz uma narrativa também que tem afetivo, né? Eu acho que você pode trazer uma afetividade para essa narrativa também. Então, de um lado, a pessoa se joga e do outro, ela pode ir no decorrer desse caminho, da formação nesse mundo, do marketing digital e de como se colocar aqui, ela pode ir aprendendo a se lapidar. Ninguém nasce pronto. As pessoas falam, porque você tem facilidade. Ok, é verdade que eu tenho uma facilidade porque eu venho de uma carreira de atriz. Mas lá atrás eu era menina tímida que não sabia falar. Eu precisei lapidar alguma coisa da comunicação. E tenho que lapidar aqui ainda para esse digital. Eu estou fazendo uns stories confusos ainda, com vários daqueles pontinhos. Eu tenho que aprender a ser sintética.
Eu tenho que aprender coisa pra caramba ainda. Então, de repente, tem uma pessoa que pode até não ter uma facilidade de fala no primeiro momento, mas que já vai chegar com outras competências, por exemplo, que eu não tenho. Então, todos nós temos algumas e não temos outras. O importante é se colocar e ir aprendendo no caminho, né? Exatamente. E esse poder da vulnerabilidade e da autenticidade, né, Paty? De você treinar e ter essa clareza. A gente sempre vai acabar essas conversas no lado interno, como tu fala, das águas internas e das competências humanas. E de se apegar, digamos assim, à mensagem e ter essa clareza e ter esse lado de trabalhar o interno mesmo, que o externo é só um reflexo. Então pode parecer o maior clichê de todos, mas a gente sempre acaba nesse lugar, né, Paty? De desenvolvimento do que você tem dentro, porque isso aqui é um reflexo, isso aqui Total. é um espelho, né? Então... E isso que você está falando, eu acho que é muito importante, porque uma coisa é você vir aqui e passar um conteúdo, no sentido frio da informação. Outra coisa é uma interação que se dá a partir de uma real conexão com quem está ali do outro lado. E eu acho que essa conexão, ela vem quando tem isso que você falou. Quando você traz quando aquilo é valor para você, quando isso está de alguma forma entrelaçado com o teu propósito, com uma mensagem que você quer dizer. É teu coração que está ali, né? Então eu acho que tem esses dois lugares também, né? Você quer passar uma informação ou você quer se conectar e interagir, dar e receber. E aí a gente volta para a vulnerabilidade, porque a gente vê na internet, né, os robozinhos que aprenderam as regras do marketing, que vão ali passar um conteúdo e você não aguenta ver 2 segundos. Eu fico assim, eu queria tirar esses patrocinados daqui. Sim. E ter essa fluidez também, né, Paty, de caminhar entre os espaços, né? Porque é isso, às vezes a gente também, desse lugar da paixão e do propósito, também fica muito nisso e não consegue pensar nesse outro lado da estratégia mesmo e desse olhar prático. Desse olhar do tipo, cara, parejando e devaneando em possibilidades, vai para ação, sabe? Trazer um pouco desse aterramento para essa nossa água. Então, a internet proporciona esse espaço que quebra muitas barreiras que a gente tinha e que é isso, como tu falou, cara, tá aí, tá aberto, é gratuito, abre, fala, coloca tua mensagem pra fora, o que tu tá esperando? Não tem nada que tá te impedindo, só você mesmo. Então, outra coisa... Exato. Não, e você ainda pode tirar e não deixar registrado. Não é um livro de filosofia com 3 tomos que vai ser publicado e que vai ficar no mercado ad eterno, né? Não gostou, não funcionou, você nem publica. Então a gente ainda tem essa chance, né? Dessa liquidez desse meio que é, né? Que é impalpável também. Então a gente pode materializar publicando, dando vida a isso ou não, né? É uma baita chance que a gente tem na mão, eu acho. Deixa eu ver se as pessoas... Ó, Sônia Mar. Gente, vou sair daqui e preparar o conteúdo para Instagram. Sônia, ó, eu nem preparei nada ainda não, tá? Eu tô perguntando para as pessoas o que eu faço. Eu ainda vou ter que fazer. Sem água não haverá vida, que ela colocou também. Paula, minha amiga da Itália, entrou aqui. Lara, já dizia um amigo, quem fica parado é poste. Pois é, né? Então, enfim, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Lu, acho que você, mais concretamente do que eu, pode dar dicas, assim, né, mais de solução. Porque eu falei, eu me joguei, mas eu ainda vou querer entrar direito, aprender, fazer, criar estrutura. Ainda vou fazer isso. Como você tem essa experiência que eu não tenho, eu acho que fica bacana trazer uma dica final de você. A gente tem mais 5 minutinhos. Então, de forma bem prática, se você tem uma dificuldade, por exemplo, acho que travou. Eu tô te ouvindo, travou o vídeo, mas eu tô te ouvindo. Acho que voltou. Voltou. Agora voltou, eu acho, né? Voltou. Opa! Vai. Acontece isso também, né? Então, acho que voltou. De forma prática, para a gente fechar, se você tem a dificuldade de falar com a câmera, eu dou muito a dica de você começar a responder as pessoas que falam com você ali por direct, ali por inbox, por vídeo, porque você vai estar no 1 a 1
Você vai estar falando em um ambiente controlado, onde você não vai estar falando para toda a sua audiência. Então, você vai estar falando para uma pessoa só, treinando esse poder de síntese, de falar em 15 segundos. Então, também não vai mandar um monte de vídeo, porque você vai estar usando essa ferramenta como um lugar de desenvolvimento dessa nova habilidade que você ainda não tem. Então, isso é uma possibilidade bem legal de você já começar a fazer agora, responder essas pessoas por vídeo e se habituar com a ferramenta. Uma outra coisa também que é interessante, que eu faço muito, que até vai muito sobre o que a Paty falou, de fazer muitos stories, é de realmente pegar uma folhinha e colocar tópicozinhos, bullet points assim, da estrutura do que tu quer falar. Porque quando a gente começa a falar para uma câmera e fica ali gravando, a nossa mente vai. Ela vai, abre uma caixinha e já traz para conversa, abre outra, já traz. Então, quando você tem ali, bom, essa sequência de stories vai ser sobre isso, isso e isso, você vai gravando e isso traz mais clareza para sua comunicação. Então, isso é bem legal também para você treinar esse poder de síntese e de comunicação nesse lugar que é muito acelerado e muito rápido. Diferente de esse espaço aqui, por exemplo, uma live permite que a gente fique 1 hora falando e tendo devaneios. Mas num story é uma linguagem mais rápida. Então, isso é legal de você treinar também. E o que tu acha mais, Paty, de coisas práticas que tu tem feito? Eu ainda não fiz nada, né? Eu ainda vou começar. Fez os primeiros andando, né? Isso é bem Foi. legal também. Traz Foi. uma conexão muito, muito forte. Era uma maneira, na verdade, de eu não ficar parada me olhando. Então, na verdade, foi meio que uma tática para vencer e falei, vou começar a fazer essa porcaria. E aí eu fui andando, isso me ajudou, né? Foi uma tática para me ajudar. Sim. Então, eu acho que, cara, é tentativa e erro. E outra coisa, não tem uma regra fixa, né? Eu acho que cada um vai encontrando. Por isso, acho que isso que a Luísa falou, uma baita dica de você começar a gravar, mandar mensagem. Daqui a pouco isso vai se tornar normal. É como falar no telefone era estranho, depois usar o bip era estranho, depois chega o celular, secretária telefônica. Enfim, os meios vão mudando, né? E esse aqui é mais um que a gente estranha no começo, mas que está aí com todas as infinitas possibilidades que acho que a Luísa, sobretudo, apontou tão bem, né? Sim. Né, minha querida? Muito bom o nosso papo, Paty. Obrigada Pois a todo é. mundo que tá aí. Vamos Thiago, fechando, eu Marcelo, acho que pessoal do agora... hotel. Marcela, que esteve com a gente na Waterlution também, no Rio. Enfim, um bando de gente, Lara. Gente, olha só, antes de tudo, eu queria agradecer a Luísa, pessoalmente, por todas as provocações que ela, até sem saber, fez em mim para que eu tivesse agora aqui. Então, um grande agradecimento e um momento especial, porque a primeira live que eu fiz como convidada, eu fui convidada da Luísa. Eu estava na Itália para falar de cultura oceânica, né? E agora tenho essa honra de poder ter tido a Luísa como minha primeira convidada aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então sigam o trabalho dela, tanto na plataforma Oceano na Estrada, que mostra mais o lado nômade dela e do Gui, mas também a Expedição Challenger. Ali ela dá as dicas de como trabalhar com esse empreendedorismo e o marketing digital mais focado para quem trabalha com o meio ambiente, que é uma coisa que não existe. Você vê os cursos de marketing, eles são muito abertos. E a Luísa criou essa plataforma com toda a experiência dela, que eu acho que é uma pérola. Então convido vocês a irem lá dar uma olhada. Bom, e quanto a mim, devagarzinho, eu vou me inventando por aqui também. Acho maravilhosa, amei. Executando, é isso que a gente precisa, do pessoal colocando a cara no sol aqui na internet, falando de coisas que fazem sentido pra gente também, né? Pois é. E só para fechar, é muito comum para outras pessoas de outros nichos já estarem ocupando esse espaço há muito tempo, mas a gente das causas mais profundas e ambientais e, enfim, do ser, a gente precisa também assumir esses lugares de blogueirinhas para sem medo de ser feliz. Exato. E sem preconceito. Adiante. Vamos tirar também a palavra preconceito, prejuízo. Esses prés só atrapalham. Esses prés têm a ver com medo. Bora dar as mãos e se jogar. Luísa, muito agradecida por você estar aqui. Eu que agradeço todo mundo que está aqui até o final. Todas as pessoas que participaram, muito obrigado mesmo.
E se joguem, bora pular junto. Voo livre. Com segurança. Beijo. Beijo, até a próxima. Tchau. Beijo, pai. Tchau.